Empezamos con Brasil y después Uruguay. Tenemos mucho uruguayo acá. Ortega, pode começar. Tite, boa noite. A gente estava muito curioso, queria saber se você também, porque dos 7 jogos, contando com esse de eliminatórias, 8, se a gente colocar aquele amistoso, em nenhum momento teu time tinha sofrido o primeiro gol, né? Saído atrás do placar. Então, como seria a reação do time? Como os jogadores iriam reagir a isso? Questão do amadurecimento. E hoje saiu atrás, condições adversas, de um estádio lotado, de um clássico sul-americano, e administrou muito bem o jogo, virou, goleou, enfim. Te surpreendeu a forma como o time controlou o jogo depois de sair atrás? Era o que você imaginava ou foi mais do que você imaginava? Boa noite a todos. Foi mais do que eu imaginava. Foi mais porque eu não tenho, é o 8º jogo, eu não tenho a real dimensão do potencial de crescimento e de quanto ele pode absorver um revés. O que nós fizemos como comissão técnica é antecipar alguns aspectos para preparar a equipe. Contra uma equipe que vem já com um técnico, eu falei, há 11 anos, que daqui a pouco um pequeno sinal ele te faz ajustes, que tem variações táticas de 2 atacantes enfiados, de 3 por dentro, 2 abertos. Porém, o que eu fiquei mais feliz foram alguns aspectos. Primeiro, o desempenho durante os 90 minutos. A capacidade de absorver um gol, sair atrás em situações e continuar jogando em cima de uma proposta, de uma ideia. Às vezes ela não vai, às vezes tu domina, às vezes tu cria, mas ela tem uma ideia para jogar. E ela está muito consciente disso, e ela bate muito, é triangular, é bola de velocidade. E teve também a capacidade de fazer o seu gol de empate, de mais do que controlar, ela não controlou, ela dominou. Porque dominar é com a posse de bola para criando, mesmo sabendo que o contra-ataque é mortal. O Uruguai é vertical. Um lance ele te decide. E ela construiu, ela jogou pressionada em cima de sair atrás, em cima de cartões amarelos. A entrada de atletas importantes também. Então, eu falei tudo isso para dizer assim, o desempenho da equipe de absorver isso e continuar com um padrão de desempenho me deixou feliz. Wellington. Pergunta. Tite, eu posso dizer que foi uma vitória histórica da seleção brasileira hoje aqui no Estádio Centenário? Pela vitória, sim, não pelo placar. Venci aqui no Uruguai e eu nasci muito perto daqui, eu nasci no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul conhece muito bem, nós temos hábitos muito parecidos. Nós somos muito competitivos, nós valorizamos muito as nossas coisas, todos os locais, mas esse senso, vencer aqui é muito difícil. Não pelo placar, pela vitória, sim. Juliano. Tite, parabéns pela vitória, parabéns pelo resultado. No mínimo, até quem veio assistir o jogo na condição de visitante percebeu isso. O poder de reação da seleção brasileira, que na tua era saiu em desvantagem pela primeira vez, né? A tranquilidade que ela tem para tocar a bola, para sair, para desvencilhar de uma situação difícil. Que reação é essa? Que fenômeno é esse? Um senso de equipe, e quando ela adquire confiança, e quando ela sente o gosto de ter um desempenho bom e por isso vencer, antes um desempenho bom, ela se fortalece, ela começa a repetir alguns padrões. Assim como eu sei que um dia ela vai perder, é inevitável. Mas se perder jogando bem, mantendo um bom futebol, ele é do jogo, ele é da vida. Ele é do futebol. Mas ela sempre está incrustada nisso, ela tem essa batida. Tem que jogar bem, tem que merecer. Tem que ser superior tecnicamente, o aspecto físico, a dosagem de carga, o aspecto tático, ela tem que trazer. E os detalhes, eles são, e eu falei para o Silvinho e para o Kleber no jogo. Quando a gente pega, e eu estou aprendendo, quando a gente pega a seleção, não adianta tu querer ficar fazendo coisas que às vezes no clube tu faz, mexe, inverte de lado um, traz do outro para cá, porque tu quebra a mecânica da equipe. Como eu não tenho tempo de repetir, às vezes uma peça apenas, em termos táticos, eu estou falando, daqui a pouco ela potencializa outros. Mas executar as posições ainda eles têm dominadas e têm confiança. Isso, para mim,
é fundamental. Tite, Caetano. boa noite. Tite, nas suas contas, o Brasil está classificado? E uma segunda, queria que você falasse um pouquinho do Paulinho, que marcou 3 gols hoje, uma aposta sua. O jogador estava meio esquecido depois do 7-1 e hoje brilhou aqui no Estádio Centenário. Não faço conta, atenho o desempenho, o fator mais importante e marcante é o que a equipe jogou, o que ela reagiu, o que ela trouxe, competitiva e leal às duas equipes. Forte e leal. A bola de ninguém era disputada pelos dois com lealdade. Esses aspectos. O Vini estava falando assim, eu tenho que te passar os resultados. Eu digo, eu não quero nem saber resultado, nem resultado dos outros, eu não quero saber, e nem tabela, já para ter um álibi para não responder, porque eu não quero. Eu quero, sei lá, falar da grandeza desse jogo, do que jogaram, da capacidade do Marcelo de absorver, porque erro faz parte de um jogo, senso de equipe. Se eu quiser perfeição, e se eles quiserem um técnico perfeito, eles vão procurar outro, porque eu vou errar. Mas essa capacidade de absorver, e depois foi o que nós falamos, presidente Leco, o Rato estava perto, o que nós falamos, eu falei, Marcelo, tu mostrou maturidade pra caramba, para cometer um erro, porque ele é do jogo, é da vida, tu sabe que o teu técnico não vai te cobrar, mas vai te cobrar que tu reage e tem um bom desempenho na sequência. Absorveu e foi jogar. A equipe abraçou também o erro. Paulinho. A atuação e os gols falam por si só. Tiro. Ô, Tite, você me permita explorar um pouco mais essa questão. Eu sei que para o treinador não é legal falar individualmente sobre alguém, mas assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a satisfação que é encontrar, que você tem uma base que vinha, como você várias vezes já atribuiu à gestão anterior, parte do trabalho Sim. que já vinha sendo feito. Não de forma demagógica, de forma verdadeira. Sim. Mas aí você tem algumas peças que são novas que você traz. O Paulinho é uma delas. O Paulinho estava realmente esquecido, era um jogador que não... E aí, qual a satisfação pessoal de ver um jogador como ele entrar com essa exuberância, não é um atacante, e fazer 3 gols numa partida como essa? A vida e a idade e o tempo, elas servem para nos amadurecer. Eu gostaria de ter a maturidade que eu tenho de 55 anos, quando eu tinha 27 que eu jogava. O tempo vai passando, a gente vai cometendo alguns erros, vendo. O Paulinho, primeiro aspecto, eu falei com o Edu, todos os atletas, eles adquiriram uma consciência muito grande de serem atletas na acepção da palavra. Percentual de gordura alto não tem. Paulinho, tu vê que atleticamente, tu vê como todos eles estão assim, ó. Porque o jogo também é físico, tu vê que tu não tem um jogador. Porque todo o trabalho da CBF nos proporcionou de estar com o Fábio e dizer assim, ó, eu tenho todos os dados aqui para vocês serem atletas, depois a qualidade tem, mas tem que estar. Diego veio fininho, entrou no jogo, sustentou 2 e o Diego Souza ia deixar na cara do gol para nós fazermos o gol na sequência. O William entrou voando. Fernandinho com naturalidade. Zé. Tite, não existe mais, não tem mais como a gente perguntar, ou até ser levado a perguntar se a tua seleção, se o teste vai ser bom. A seleção já teve todos os testes no padrão sul-americano, já jogou com seleções menos tradicionais, já jogou com as mais tradicionais, já jogou fora de casa, dentro de casa, e o resultado é esse que a gente sabe. Com isso que tu já visse, são 100% de aproveitamento, dá para dizer que contra outras escolas, e tu só vais ter coisas diferentes a partir, por exemplo, do amistoso contra a Austrália, no meio do ano, e o ano que vem contra a Alemanha. Mas o que já foi visto em termos de futebol sul-americano te permite dizer, olha, a seleção ela está pronta e não vai ser surpreendida por uma escola de futebol diferente, não vai enfrentar problemas com uma escola de futebol diferente? Não posso te afirmar isso porque são 8 jogos, e nós vamos pegar, às vezes, propostas diferentes de jogo. E eu já estou planejando, eu falei para o Silvinho que estava ali, o Kleber já projetando, porque daqui a pouco, hoje, o Uruguai pôs também velocidade e também agrediu. Daqui a pouco tu vai ter uma equipe que pode jogar em casa o Paraguai, puxar a velocidade e marcar um pouco mais baixo. E aí tu vai ter que ter posse de bola, rodar um pouquinho mais, jogar em cima de uma impaciência daqui a pouco dos próprios atletas de querer furar um bloqueio, e tu tem que trabalhar a bola, tem que rodar um pouco mais. Ela tem muito ainda. Ela tem muito ainda para crescer. E eu não sei também o quanto ela pode crescer, só vou ficar alimentando, sabe? Desafiando.
e colocando para eles cada vez mais combustível para que possa crescer. Monique. Tite, boa noite aqui no fundo. Queria que você analisasse, por favor, a atuação do Firmino na partida de hoje. Ele foi o seu escolhido para substituir o Gabriel Jesus. O nível de exigência era alto porque o Jesus vinha muito bem. Na sua visão, como ele foi no jogo de hoje? Teve uma pergunta, o que o Firmino emprestava em relação ao Gabriel e eu na coletiva, e eu repito, ele disse assim, o Firmino ataca menos espaço, ele tem menos profundidade, mas ele tem flutuação e tabela. Olha o segundo gol, o teu segundo ou terceiro? Segunda? Olha a bola entra no pivô dele, ele retém, faz uma finta, gira para o lado contrário, deixou na cara para fazer o gol. Sí. Acá, por favor. Tite, juego bonito. Volvió el juego bonito a la selección brasilera, a la selección, el juego que admiran los brasileños y también los uruguayos y de todo el mundo. ¿Usted considera que se está en una etapa, en un momento de recuperación de la identidad del fútbol brasileño, de toque, de rotación, de jugar en cualquier cancha, de jugar aquí en el Estadio Centenario ante 65.000 personas y no pesarle? Gracias y felicitaciones. Obrigado. Jogar aqui e vencer o Uruguai é muito difícil. E tem uma atmosfera e uma energia muito forte. O teu nível de concentração tem que ser muito alto. Eu digo, tem um aspecto físico, técnico, tático e mental. Se um atleta vier jogar aqui e ele se inibir das suas ações, de aparecer para jogar, ou de marcar, porque o torcedor, porque o clima está, ele não vai ter um bom desempenho. Então, mentalmente, a equipe tem que ser forte, ainda mais saindo atrás. Claro que eu também sei que perdeu muito o Uruguai sem o Suárez. Eu tenho essa consciência, essa bola na frente, essa bola chegada, ela perde. Então, eu não estou aqui para esconder, mas isso não retira em absoluto o nível de desempenho da equipe. Em cima de resgatar, não existe. Existem duas escolas que eu vejo. Por exemplo, a Argentina é a menotista e a bilardista. Tem duas escolas. A Uruguaia, não sei. A brasileira é mais de toque do jogo apoiado e a outra que ela é mais vertical. É um momento que a equipe está jogando. E esses jogadores gostam de jogar assim, de jogo apoiado, de triangulação. Eu também gosto dessa forma. Mas, às vezes, aqui estão duas escolas, por vezes, um pouco diferentes, uma mais vertical, mas as duas estão fazendo a melhor campanha. Não tem fórmula pronta para vencer. Tem jeito que cada um escolhe. Os atletas e eu, esse. Mas o outro também é efetivo. No Brasil tem duas identidades. Uma da bola mais longa e do contato e a outra do jogo apoiado. Tem também lá no Brasil, tem duas. Seu Osiris. Professor Tite, um grande abraço para lá, lhe abraça e está feliz com o presente que o senhor nos deu nesses 9 meses de gestação nacional. Em nome da CBN de Curitiba, da KTV de Cascavel, pergunto ao senhor, o senhor já deu uma aula aí sobre o jogo. O senhor perdeu Daniel Alves. Fica com Fagner? Convoca mais um outro jogador para a próxima partida contra o Paraguai ou não? Nós perdemos o Marcelo também. É só o Daniel. O Kleber me ajudou. Por que vocês o Marcelo me falou comigo? Se fosse eu ia falar que eu estou maluco da cabeça, né? A gente vai convocar um outro lateral também. Os dois para ter, não vai ficar só com um. Mesmo sabendo que o Fernandinho está sendo utilizado na sua equipe ali. A gente quer força máxima. Eu quero ficar feliz, sim, mas quer já projetar e ter uma mobilização enfim, um trabalho muito forte em cima do jogo contra o Paraguai. Não é porque venceu o Uruguai aqui que vai ser uma situação, ela vai facilitar em algum aspecto jogar no Brasil, jogar contra o Paraguai, muito menos por ser no Corinthians, que era a minha última equipe que eu trabalhei. Isso não vai facilitar. E nós sabemos disso. Isso foi uma parte, a outra parte eu não sei o que é. Tá. Eu vou convocar um outro jogador. E eu me sinto. Eu não personalizo, porque eu vou dizer por quê. Porque quando eu perder, aí senão fica com peso nas minhas costas, que só eu daí sou responsável. Então, quando eu aceito assim, o cara, tu vai estar. Aí, quando eu perder, eu vou dormir dizendo assim, eu fui o culpado de tudo. Não é? Tem um trabalho de equipe enorme. Hoje, o Fernando e o Maurício foram almoçar 2h30. Sabe por quê?
Porque o Tabárez tem dominado todas as características dos seus atletas. Eu não tenho. Tenho 7 jogos. Eu digo, onde é que eu posso utilizar? Pô, e eles utilizam essa forma de jogar. Agora que sem o Soares vai jogar com quem? Que é o Roland por dentro. Pô, ele vai enfiar os dois. Senão ele pode trazer por dentro o Sanches e abrir o Roland. Qual é que as duas são? Tite, boa noite, parabéns pela vitória. Uma coisa que chamou a atenção foi o mérito defensivo da seleção, apesar do primeiro gol. Você conseguiu encaixotar bem a marcação do Uruguai e os teus atacantes fizeram o acompanhamento dos laterais que apoiaram muito os uruguaios, especialmente com o Stuani e com o Cavani. Você trabalhou muito essa visão de jogo, porque o time estava bem encaixado. A linha não dava mais de 20 metros, as linhas de defesa do Brasil. Desculpa, mas estou falando em termos táticos, eu vou falar. O sistema brasileiro não encaixa, ele marca setor. Nós setorizamos muito bem. Nós setorizamos o setor, a linha de 4 defensiva, ela sempre tem uma responsabilidade de coberturas curtas. Né? Os da beirada, quando deu, acho, o gol do Neymar, eu falei, Neymar, vai precisar da tua ajuda aqui na sustentação. Ele só fez assim para mim, a gente começa a ter, porque ele não ia deixar sobrecarregar o Marcelo, sim. Né? O lado direito, o Coutinho flutuando, mas também expondo que os 2 laterais tomaram cartão. Aí, quando estava cartão, claro que inibe um pouquinho do primeiro... do Casimiro. Aí o que eu tenho? Eu digo, eles enfiaram mais um jogador de bola aérea, mais um atacante. Não, o Stuani veio com um armador, depois ele enfiou mais um jogador, mais um atacante. Abel Hernandes. Aí o que nós fizemos? Digo, veio veio o Fernandinho para deixar o Casimiro mais plantado, porque eles enfiam 2 em cima dos nossos 2 zagueiros para ter mais um jogador como fechando esse centro. E eu tenho o Fernandinho que também dá uma sustentação para dar uma liberdade dos outros mais. Fazia lá e nós se virando aqui. Vamos para as 3 últimas perguntas, só para adiantar que se convocado, acho que convocado, mas um atleta a gente anuncia pelo site, não vamos passar nada disso hoje, tá ok? Ciro. Sim, funcionando? Oi, Tite, boa noite. Queria fazer até uma pergunta já projetando o próximo jogo na Arena Corinthians. Queria saber qual é a sua expectativa particular para voltar num estádio que é muito particular na sua carreira, no seu currículo, e se de alguma forma a tua presença lá, você acredita que também cativou a torcida a comparecer, até porque a venda de ingressos também já está bastante adiantada com relação a isso. Todos os torcedores dos clubes, inclusive o corintiano, ele tem muito amor pelo seu clube. O São Paulino é assim, o Santista é assim, o palmeirense é assim. Eu vou me permitir fazer um gancho e fazer uma pergunta. Um dia eu pedi para a torcida do Corinthians para ela ter paciência com a equipe, para que se ela ficasse com a posse de bola rodando, que era um jeito de jogar, e que ela não apressasse um pouco demais e não passasse isso para os atletas e apoiasse. E um dia ela me atendeu. Em cima de todo o passado que eu tive, é o mesmo pedido que eu peço. Para que ela apoie, para que ela passe o carinho, para que ela compreenda, às vezes, que ela vai rodar a bola, que vai atrasar para o goleiro, que o goleiro vai abrindo no zagueiro, porque é uma forma de jogar, e que ela ajude. Se eu puder aqui da minha... que tenha um pouquinho de respeito, esse é o pedido que eu peço, que eu faço para a torcida. Mauro. Tite, boa noite, parabéns pela vitória. Você meio que respondeu já para o Zé e para outros aí, essa história de que está muito pouco, né? Você só tem 7 jogos, mas o time está entusiasmando tanto, porque nenhum técnico ganhou 7 jogos da eliminatória, você já ganhou, a seleção nunca havia ganho 4 seguidas fora de casa, toda a história das eliminatórias ganhou. Então esses números, por mais que a gente vá deixando de lado e tal, mas entusiasmo, e mesmo estando no início do trabalho. Daqui para uma Copa do Mundo, se eu somar mais 5, 2 amistosos aqui, 2 lá, no máximo 10 jogos você vai fazer para frente. O que falta para esse time ficar pronto? Tem espaço. Eu não sei o que vai acontecer ali na frente, mas eu posso dizer o que a gente pode fazer agora. É ter um sentimento... O Bruno veio falar comigo agora, que ele tinha falado com o Miranda. Ele disse assim, olha o nível de consciência, eles estão muito felizes pelo desempenho que eles tiveram. Eles não falaram do resultado. Eles não falaram do placar. Eles não falaram do placar. Ninguém tocou a bola e virou rosto. Quando a gente pegava, era para vertical, para ir para o gol. Não tinha firula, trejeito, não. É jogo para ser melhor, para ir para o gol, para procurar fazer.
E nós estamos pegando o gosto do desempenho. Isso é muito legal. A gente saber isentar um pouquinho o resultado do placar em cima do jogar bem, do ser, ter um senso de equipe que um erra, daqui a pouco tu está outro apoiando. O estudo já tem. O que está faltando? Rodar mais, sedimentar, consolidar mais essas coisas? Sim. Vamos para a última aqui, né? Ok, Tite, parabéns pelo jogaço de bola, a você e todos os seus atletas, de Massa Vale FM, Juazeiro do Norte. A pergunta eu sei que você vai responder de uma outra forma, porque essa pergunta já foi formulada em outras vezes. Então faz uma pergunta diferente. Não, mas é o seguinte, é impressionante a tua popularidade no Brasil, de norte a sul, do Rio Grande ao Nordeste, passando pelo Norte. No Nordeste você é super popular. Eu sei que é um trabalho de equipe, aquela história toda, mas é impressionante hoje a gente conversando com torcedores nas ruas aqui de Montevidéu, o bem-querer que o torcedor tem à seleção e, por via de consequência, ao teu trabalho. O que é que você tem a dizer hoje para o povo do nosso país? Que eu sou um colono, que tem uma porrada de defeito, que a maioria das pessoas não sabe, mas eu os tenho. Mas eu tenho uma virtude. Eu sou leal e digo as coisas pela frente. Isso não está no profissional, isso aí é o seu Agenor e a dona Ivone que me ensinaram. São os meus pais. É isso, gente. Nós voltamos para o hotel agora, então para o aeroporto. Previsão de chegada por volta das 4h30 no aeroporto de Guarulhos.